relação é minha mãe. Minha mãe sempre foi mãe e pai para nós. Meu pai era alcoólatra. E minha mãe eu sempre vi minha mãe trabalhando. Então eu nasci com a minha mãe trabalhando. Sempre trabalhou fora, mais dois irmãos. Eu sou a filha mais velha. Então eu sempre tive ela como a pessoa que mais me inspira e que me tornou o que eu sou hoje. Toda a inspiração inteira. Então acho que ela é a pessoa que mais me inspira. Olha que camiseta linda. Como você consegue se planejar, alcançar, né? E se você tem uma equipe também que te auxilia nisso, né? Se isso é só seu, ou se você tem uma estrutura e você falou pra gente, né? Foi procurando as pessoas. Como é que eu faço o Pix pra você? Você abre o QR Code, olha lá, e aponta. Elas estão empolgadas na casa. Quando eu tinha 13 anos, Silveira, 65 você fez? Eu fiz 65 para ela. eu quero você como eu quero. Longe do teu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do teu domínio, você vai de mal a pior. E depois eu fui fazendo outros cursos, eu gosto muito de estudar. E aí fui fazendo outros cursos, fiz um curso de coaching na Sociedade Brasileira de Coaching, em São Paulo. Depois eu fiz um outro curso que é Positive Coaching, sempre nessa área de muito mais do comportamental. Né? E num determinado momento da minha vida teve uma mudança brusca na minha área profissional e eu comecei a estudar muito mais voltado para o lado empresarial. E aí eu fiz um curso que se chama MBM, que é um curso voltado para empresários. Me formei e estou fazendo novamente, que é o próximo passo, que é um curso Advanced. É um curso totalmente voltado para empresários, onde a gente não fica falando de contabilidade, de técnicas de vendas, nada disso. É um curso assim, voltado realmente assim, para a nossa prosperidade, para o marketing, para a física quântica, para a fé, né, que é assim, o fator assim, gerador para a gente se motivar todos os dias e enfrentar essa solidão que é o mundo do empreendedorismo. Tá? Então eu falei um pouquinho, né, da minha vida profissional no mundo corporativo, né? Eu me casei aos 20 anos com o Vlamir, que aliás ele adorava vir para cá, ele gostava muito dessa região, e ele, assim que nós nos casamos, ele perdeu o emprego no Plano Collor, nós casamos em 90, e ele resolveu montar a própria empresa. E ele começou numa oficina do pai dele, ele começou uma empresa de usinagem. Pegou a decisão dele, comprou uma máquina, né? Ele sempre trabalhou nessa área, ele era tecnólogo de formação, e ele, muito inteligente, foi se dedicando, eu trabalhando na minha área, no mundo corporativo, ele na sua empresa, e que esse homem transformou uma oficina numa indústria muito reconhecida no mercado de construção de ferramentas e estamparia de metais. A Estampotec atua nesse setor, é uma indústria metalúrgica. Nós desenvolvemos estampos é muito conhecido como moldes. Tá? E temos também a estamparia de metais, que é a produção seriada. São componentes que vão para o fornecimento da indústria automotiva, para a linha branca, como geladeira, fogão, máquina de lavar. Mas nós estamos mais focados realmente no setor automotivo. E ele construiu essa empresa, né, e teve uma carreira, trabalhava muito, era muito inteligente, muito dedicado. A vida dele era realmente consolidar esse negócio. E conseguiu.
conseguiu consolidar esse negócio. Nós tínhamos o nosso primeiro filho, o Caio, que hoje ele tem 28 anos, e depois eu tive o Tomás, nós tivemos o Tomás, né? E repentinamente ele partiu. Ele teve um infarto fulminante de uma hora para outra e partiu. E aí, naquele momento, quando eu me vi, né, com 2 filhos, um de 2 anos, um de 17 anos, e repentinamente sem o meu marido do lado, e com uma empresa totalmente técnica, né? Como vocês conseguiram ver um pouco aqui da apresentação, é uma empresa onde todo o desenvolvimento dela está no intelecto das pessoas, dos técnicos e dos equipamentos. E aí, nesse momento, eu me vi assim, totalmente dependente de Deus. Não tinha saída. Eu me vi assim, totalmente numa total vulnerabilidade nas mãos de Deus. Nós enterramos ele no sábado e eu vivi um luto de 2 dias. E na terça-feira eu entrei para a empresa, nós não tínhamos sócios, e eu entrei na empresa na terça-feira e nunca mais saí. Foram momentos muito difíceis, assim, eu tinha vontade de ficar na cama o tempo todo e que o mundo resolvesse os meus problemas. Que o mundo desse conta daqueles funcionários. Hoje a empresa tem 130 funcionários, na época estava em torno de 100 funcionários. Tinha muitos pedidos na época, ele tinha fechado muitos pedidos e ele tinha, além de ele ser o dono da empresa, ele era muito centralizador. Então, basicamente, o coração da empresa, que era a ferramentaria, era gerida por ele. E os funcionários ficaram muito abalados emocionalmente, e fora que era realmente assim, muito dependente das orientações dele, né? Era uma empresa que ela não tinha ainda uma gestão a nível gerencial. Era do dono da empresa para os coordenadores. Tinha coordenadores e o operário, o ferramenteiro, o prensista, o gratificador. E eu cheguei na empresa, o que eu falei? Bom, eu sabia, quando eu cheguei na empresa, eu sabia onde era a sala dele e a área de lazer. Porque eu ia lá, eu ia na sala dele e ia no churrasco que nós fazíamos. Eu não tinha a mínima noção de como se construía ferramentas e de como se estampava peças metálicas. E eu esqueci de falar de uma parte muito delicada desse processo da passagem dele para o plano espiritual. Eu estava grávida da minha filha de 7 meses. Então nós teríamos seria o 3º filho. E ele estava muito feliz, porque ia ter uma menina, né? E aí eu me vi assim, que eu tinha que correr contra o tempo para poder dar uma organizada naquela situação toda, porque em 40 dias eu teria que parar para a chegada da minha filha. Então eu fui para a empresa e fui fazer aquilo que eu sabia, que era a área financeira, porque pela minha passagem por bancos, eu fui gerente de contas, pessoa física, pessoa jurídica, e fiquei muitos anos como gerente geral de agência. Então o que eu sabia era a área financeira. Então o que eu fiz? Fui no financeiro e fui olhar o quanto que a gente tinha para pagar, o quanto a gente tinha para receber e por quanto tempo eu conseguiria respirar. A empresa tinha um passivo muito grande, não passivo de endividamento, nada disso, um passivo natural de todas as empresas. Passivo trabalhista, impostos a recolher, tinha muito serviço na fábrica, né? E o pote dos clientes da Santotec são multinacionais e elas fornecem para as montadoras de veículos. E se nós parássemos a produção, nós poderíamos parar uma montadora. E parar uma montadora é você receber um processo por lucro incessante que acaba com o seu patrimônio. Então a gente não podia deixar a produção parar. E como todas nós sabemos aqui, a vida não tem dó de nada. Ninguém quer saber que o seu marido faleceu, que você não entende de nada, que daqui 30 dias você vai ter nenê. Negócios são negócios. E eu nunca tive dúvida nenhuma em relação a isso.
nunca tive. Então, eu fui olhar o caixa, né? Eu fui aonde eu entendia, e aí falei, bom, agora vamos ver como que está a fábrica, né? E aí eu chamei a equipe, e eu pedi para a equipe o seguinte, olha, que vocês continuem tocando a fábrica, seguindo tudo que vocês aprenderam com ele. Porque eu não tenho esse conhecimento, não tenho como lá discutir um ferramental, uma peça que não saiu conforme o desenho. Então, por favor, por amor a ele, continue seguindo tudo que vocês aprenderam com ele. Mas foi muita confusão, porque, como eu disse inicialmente, ele era muito centralizador, tudo dependia muito dele. E aí o que aconteceu? Por mais que eu desse recursos para a fábrica, reforços, de colocar mais profissionais, era muito hora extra, as coisas não saíam, eu não conseguia faturar, as coisas ficaram enterradas e o caixa foi baixando, né? Porque uma das coisas também que tem que ficar muito claro para a gente que hora extra destrói uma empresa. Que hora extra destrói o caixa de uma empresa. E aí eu comecei a ficar muito preocupada e fora que tinha que lidar com o aspecto emocional também, né? Porque eu conheci ele com 16 anos, me casei aos 20, na época eu tinha 42 anos, e nós tínhamos planos de envelhecermos juntos, de viajar o mundo, né? Então, realmente foi uma situação assim que eu fiquei totalmente na mão de Deus, e Ele não me desamparou. Por mais que eu estivesse brigada com Ele, né? Porque na minha arrogância, eu pensava que como que Deus podia ter feito aquilo comigo, né? Então, mesmo brigada com Ele, tem uma estrada que passa perto da minha casa, que eu ia para a empresa, é a Mogi Dutra. Eu não sei se vocês aqui conhecem. E eu fui durante um ano, todos os dias, chorando para a empresa, porque eu não sabia qual seria o nosso futuro. E perante as dificuldades que nós estávamos enfrentando. E logo de início eu entrei com o processo de inventário, né? Eram todos menores de idade, todos os herdeiros menores de idade, e eu senti uma responsabilidade assim, né? Que eu seria responsável pelo sucesso ou fracasso de um legado. Que é o legado que ele construiu, que eu construí junto com ele também, mesmo trabalhando fora, né? Eu também construí esse legado junto com ele. E eu seria responsável pelo sucesso ou pelo fracasso. E perante todos os percalços que a gente foi passando, eu conheci um grupo de colegas e teve uma pessoa que me falou assim, Roseli, você precisa contratar uma pessoa para te ajudar, você tem que dar uma resposta rápida para o mercado para vocês poderem continuar. E foi isso que eu fiz. Eu fui ao mercado e comecei a entrevistar pessoas para trabalhar comigo na fábrica, para gerenciar. Contratei uma pessoa que não deu certo, eu paguei o salário que ele me pediu, ele não era sério, ele era ausente, ele utilizava as pessoas, os funcionários para serviços particulares, e eu comecei a confrontar ele, a equipe não confrontava ele, porque todo mundo tinha medo. E eu fiquei muito nervosa, eu brigava muito com a equipe, porque era como se estivesse numa guerra, né? E essa guerra só tinha duas opções. Ou dava certo ou não dava, não tinha a terceira opção. E aí realmente eu batia de frente, não tive serenidade nenhuma. Foi um momento muito complexo. E mesmo no meio desse caos, eu sentia que eu não podia baixar a cabeça, né? E eu comecei a entrevistar outras pessoas para repor esse profissional que não era sério. E durante o processo de entrevista, eu recebi assim, os mais absurdos de solicitações de contratações. Tinha executivos que eles queriam escolher a cor do carro que ele teria,
nem o fundador da empresa tinha, e eu negava. E eles não acreditavam. Como se ela está precisando, e ela está ligando, eles achavam que eu ia sair, cedendo a todas as demandas que eles faziam. E eu não fiz, eu não fazia. Até que, depois de entrevistar vários executivos do setor, eu conheci o Sérgio, que trabalha comigo até hoje, ele é o gerente geral da empresa, e ele me ajudou a reestruturar a empresa. E uma das coisas assim que é uma das razões assim também por eu estar aqui, porque ao mesmo tempo que eu enfrentei esse desafio, eu também fui muito ajudada. E quando eu resolvi contratá-lo, teve um dia que o meu sogro, o pai de família, ele foi na minha casa visitar minha filha, que ela tinha acabado de nascer e eu estava chorando muito. E ele falou assim: filha, olha, o seu Raul, ele é semi-analfabeto, ele era motorista de táxi, meu sogro. E ele falou assim: filha, se você for contratar alguém, você tem que colar nessa pessoa, porque tem muitas pessoas mal intencionadas. As pessoas sabem que você não conhece o negócio. Eu falei: eu sei. E aí eu contratei esse gerente geral que está comigo até hoje e eu colei nele. Se ele ia no banheiro, só faltava ficar na porta. Eu colei nele, assim. Eu sentava do lado dele e eu queria que ele... eu queria entender tudo que ele estava fazendo. Ao mesmo tempo que eu dei carta branca, eu acompanhava. E nisso, lá em casa, as coisas foram se desenrolando. A Estelinha nasceu, a minha mãe, que muitas aqui conhecem, a minha cunhada, a minha família, minha cunhada que está aqui, estava em casa me ajudando. Eu tive um suporte da minha família imenso. Isso é uma coisa assim que faz total diferença na vida das pessoas, o apoio familiar, o apoio dos amigos. E aí eu colei no Sérgio, né, que eu tive essa bênção, né, de conhecê-lo. Não vou dizer que é fácil, também é com chuvas e trovoadas, né? E acho que está tudo bem, é assim mesmo. Mas o mais importante é que eu tive que reconhecer que eu precisava de ajuda. E isso, eu diria para vocês, assim, foi difícil para mim ter essa humildade de entender que eu precisava de ajuda e que precisava colocar uma pessoa lá para ajudar a tocar o negócio. E eu fiz exatamente o que o meu sogro falou. Eu colei nele e pedi para ele. Falei: olha, nós temos que profissionalizar essa empresa. A gente não pode ter uma empresa que aconteça o que aconteceu, tá? Que dependesse só de uma pessoa. Nós temos que profissionalizar a ponto de que, se você resolver sair de férias, e se eu resolver sair de férias, a empresa continue. Os funcionários saibam o que tem que fazer, saibam o que tem que ser falado para o cliente, saibam como se resolve a quebra de uma prensa. E foi exatamente isso que nós fizemos. Ele profissionalizou a empresa, eu dei carta branca para ele, e isso envolveu temores também, porque isso envolve treinamento, envolve separar a linha de produção para fazer curso, né, e as contas chegando para pagar, mas a gente tinha que acreditar nesse processo de reestruturação. Então a mensagem foi profissionalizar a empresa e trabalhar em processos. E trabalhar em processos não é para que a gente saia mandando as pessoas embora e não precise dos colaboradores, não é isso. É uma empresa que, isso, aqui eu sei que tem pessoas com diversos níveis de empresa, né? Nós temos pessoas colegas que estão aqui com um pequeno negócio, com um médio negócio e um grande negócio. E eu entendo hoje como processo fundamental que exista em qualquer tamanho de negócio. Na nossa cozinha de casa, a gente tem que ter processo, senão a gente fica rodando ali em volta do fogão, da pia, o dia inteiro. Então, eu estou falando de uma empresa de pequeno para médio porte, com 130 colaboradores, mas processo é fundamental, mesmo que você trabalhe sozinha, você seja autônomo, você seja artesã, você tenha 20 funcionários, 200 funcionários, como 20 mil funcionários. E a gente investiu nisso. Nós fizemos um treinamento, que é um treinamento que foi utilizado na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial,
no Japão pela Toyota. A Toyota que desenvolveu isso, que é o sistema Lean Manufacturing. Né? Eu acho que isso é uma oportunidade em um outro momento também de se falar um pouco mais, porque isso dá um saneamento básico assim, na empresa, dá uma pavimentada a nível de organização. Enfim, a gente tentou corrigir o avião em pleno voo e não foi fácil. Durante 2 anos foram muitos percalços, eu não sabia como seria o nosso futuro, mas fizemos o que tinha que ser feito. Nisso, meu filho foi se formando também na faculdade, né, porque ele perdeu o pai em um momento muito crítico, 17 anos, e ele tinha um pai maravilhoso, um pai exigente ali, mas muito zeloso, né, por ele, em época de vestibular. E eu fiquei muito preocupada também com a educação das crianças, né, no caso do Caio, adolescente, porque ele sentia muita falta do pai, então ele se ausentava, ele não ficava em casa, não via mais sorriso no rosto dele. E todos sabem que 17 anos é uma idade bastante crítica, né? E aí ele entrou na faculdade, se formou, mesmo enquanto estudava, ia para a empresa, meio período. E aí que as coisas foram ganhando musculatura e ele começou também a me ajudar, né, com uma cabeça de jovem, coisas que eu e o gerente geral não enxergávamos, como, por exemplo, o marketing, mostrar para o mundo o quanto que a Estampotec é capaz de produzir ferramentas e peças estampadas com qualidade. Nós éramos bons, mas ali internamente a gente não mostrava, né? Porque eu não tinha essa visão de marketing, né? Então quem conhecia eram os clientes ali que compravam de nós. E o meu filho veio e trabalhou muito essa questão das redes sociais, de publicações em revistas especializadas, em participar de feiras, de encontros, e a gente foi ganhando assim mais visibilidade e consequentemente mais clientes para a empresa. Isso foi muito bom. E o fato também dele estar junto comigo, se desenvolvendo, né, para quem sabe no futuro ele ser o presidente da Estampotec, ele está se preparando para isso também. Bom, junto com tudo isso tem a nossa vida pessoal, né? O Tomás, na época ele tinha 2 aninhos, e aí ele pedia muito pelo pai, ele sentia muita falta, e nós somos, né, muito claros com ele de tudo que tinha acontecido, e a vida foi seguindo. Bom, pessoal, eu acredito que eu tenha conseguido dar assim, um resumo dessa trajetória toda, né? E em relação a essa reestruturação que nós fizemos, eu enfatizei bastante essa questão dos processos, de profissionalizar, valorizar as pessoas, uma coisa assim que algumas empresas chamam de recursos humanos, né? A gente nem usa esse termo, nós utilizamos assim, área de gestão de talentos. Então, a gente felizmente pode ter uma estrutura assim, mas mesmo em negócios menores, é muito importante a gente ter a sabedoria em fazer as parcerias certas. E a parceria, muitas vezes, é um colaborador, é um ajudante, né, que vocês colocam ali para auxiliar no negócio. E então, é muito importante fazer uma boa contratação, fazer uma boa parceria. Mas também, se errou, corrige rápido, tira, tá? Porque, como eu falei para vocês, em relação a essa vulnerabilidade que eu fiquei e as parcerias que eu tive que fazer para poder continuar com o negócio, a gente tem que ter muita serenidade para fazer as contratações corretas. E eu não só acertei, não acertei todas, eu errei muito. E aí, é assim, ou você tira, ou naturalmente a pessoa, ela sai. Porque ela não consegue ficar num ambiente que não esteja de acordo com a cultura dela, com a energia dela, né? Então, essa questão, assim, das pessoas, é uma coisa que eu procuro enfatizar muito. Pessoas que não têm nada a ver com a gente, sabe? A gente pede para a vida se encarregar de tirar. Isso a gente tem que prestar muita atenção. Eu falei em relação também, uma coisa muito importante também, que eu acho que eu cometi esse erro por muito tempo, é a questão, muitas vezes a gente conhece muito o nosso negócio, mas não conhece o cliente. Então a gente conhece muito o nosso produto,
eu cometi esse erro por muito tempo. Até por não entender, eu queria tanto conhecer que eu teria que me preocupar também em entender o meu cliente. A Estampotec, ela trabalha para diversos clientes que fornecem, esses clientes fornecem peças de diferentes partes de carro, que vai desde um freio, ABS, um encosto de banco, equipamentos de segurança. Então, cada cliente ali, ele tem uma exigência, uma especificidade que é como, por exemplo, a Mônica, né, que trabalha com o sistema de farmácia. Não adianta ela só olhar o produto dela, ter conhecimento do produto dela, né? O que a Mônica vai fazer? A Mônica tem que conhecer o público dela, né? Esse daqui é um público que eu tenho, que é para farmácia de manipulação, esse daqui é um público que eu tenho para aquele que vem da receita do hospital, do médico particular, e enxergar a individualidade, né? Ver a individualidade, olhar a pessoa. Então, isso foi uma coisa também que eu aprendi, a entender também o cliente, não só o nosso produto, tá? Bom, pessoal, essa é a história, né, da Estampotec. Nós temos ainda muitos desafios a ser enfrentados, mas hoje eu diria assim que eu consigo respirar e consigo pensar em crescimento. Eu ainda não discuto tecnicamente com a minha equipe, tá? E também, durante esse percurso todo, apareceram alguns anjos também. E aí eu lembro que um dia eu estava recebendo, junto com a minha equipe, uma turma de um cliente, e a maioria deles são todos engenheiros, mecânicos, formados, não sei aonde, lá. E eu tinha muita vergonha por ser a presidente da empresa e por não ter me formado como engenheira, por ser da área de humanas, né? E aí teve um cliente que se aproximou de mim enquanto nós estávamos visitando, passando pela fábrica, e ele conhecia o meu marido, e ele me chamou de lado e falou assim: e aí, Roseli, como é que você está? Como que está a empresa? Eu falei assim: olha, o nome dele é Rafael. Olha, Rafael, eu não entendo tecnicamente da empresa, eu estou contando com a minha equipe. Ele falou: Roseli, deixa eu te falar uma coisa. Você já tem muita gente técnica aqui. Seus funcionários são muito capacitados, com muito conhecimento técnico, tá? Você tem que ser gestora. Gestora. E eu tomei isso daí para mim, assim, nossa, isso me fortaleceu tanto. Porque se eu fosse pensar em estudar, me formar como engenheira, estagiar com 42 anos de idade, com um avião no ar, com os filhos em casa precisando dar suporte, eu não iria conseguir. E fora a minha aptidão também, eu não tenho aptidão para esse nível de exatas, né? Então eu tomei isso como lição e fui me fortalecendo naquilo que eu sabia fazer bem, que é cuidar da parte financeira, né? Cuidar da parte comercial, que é uma coisa que eu gosto muito, até porque em banco a gente tinha que desenvolver muito o lado comercial e acompanhar as principais decisões, assim. Então, hoje eu me vejo como gestora da empresa. Isso foi tendo a humildade de reconhecer, como eu disse, eu tinha vergonha em dizer que não conhecia, eu ficava quieta, né? E hoje não, hoje eu participo das reuniões e quando tem uma discussão, a discussão está com os nossos clientes a nível comercial, a nível financeiro, eu estou participando. Quando entra uma discussão técnica, se a peça está saindo conforme o desenho, você não está, eu fico quieta e eu consigo ter uma noção superficial e eu tenho as pessoas certas para discutir com o cliente e está tudo certo. Então é muito mais um preconceito meu do que dos outros. E o que o cliente, o que o mercado ele quer ter? Ele quer enxergar que tem alguém no comando, que está de olho, que está com as duas mãos no volante, né? E que tem um time para executar. Então, essa é a história da Estampotec, com erros e acertos, com a minha gestão.
E eu estou muito feliz, apesar de tudo que passou, não foi fácil, eu estou muito feliz porque eu aprendi muito durante tudo isso, e eu acho que se a vida se encarregou dessa mudança, é porque Deus estava contando comigo para continuar esse legado, né? E eu quero continuar crescendo a minha empresa, eu quero continuar ajudando a sociedade, contribuindo para o mercado, exercendo com excelência, podendo ter uma vida abundante, porque eu acredito que todos nós temos um potencial incrível e podemos ter uma vida com excelência, com abundância, e eu quero estar do lado das pessoas que pensem dessa forma, que a vida não é escassez, que a vida não é sofrimento, que a gente pode superar todas as adversidades que surgirem no nosso caminho. Muito obrigada e espero aprender muito com vocês hoje aqui nessa tarde. Muito obrigada, Roseli, né, por você dispor do seu tempo, compartilhar com a gente. Uma história muito bonita, inspiradora, viu? Quero agradecer de coração. Gente, todo mundo ganhou um número, né? Ai, Todos não têm sei um qual que é o número. meu. Nós já vamos fazer um sorteio.